Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da Band, do programa Galvão e Amigos, isso mesmo, e já começa com essa enquete. Quem foi o melhor? Qual o melhor jogador mais decisivo no jogo de ontem do Flamengo com o Palmeiras? Pedro, Arrascaeta, Vitor Roque ou ele, o Flaco Lopes? Comenta aí, essa é a enquete que o Galvão Bueno fez e tá querendo aí a resposta. Fica comigo, galera, porque tem muito papo bom sobre essa vitória de ontem e as polêmicas, claro, ainda da arbitragem, que vocês já sabem, né? É o que tá rolando desde ontem, né? É isso, mas se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, fica comigo até o final do vídeo. Lembrando, galera, aí de deixar os créditos para a Band no programa Galvão e Amigos. Agora sim, vamos pro vídeo. Estamos assim, pelo spoiler, que é mais moderno, agora é isso assim, Marmelo, spoiler, pelo spoiler das entrevistas dos técnicos, nós vamos se referir a isso e nós vamos discutir tudo sobre o jogo mais esperado do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma nesse momento, é esse Flamengo e Palmeiras, no Maracanã lotado, com mais de 70 mil pessoas, um bom futebol, lindos lances, belos gols, muita emoção, um jogão, não há como definir essa partida como ter sido um jogão, e quem é que não vibrou? Por exemplo, quer dizer, o torcedor do Palmeiras não, né? Mas digo do Flamengo ou que não seja torcedor de time nenhum, quem não vibrou com as jogadas do artilheiro Pedro? Ou quem não é Flamengo e não aplaudiu a luta e o oportunismo do garoto Vitor Roque. Sem falar no talento do Arrascaeta, na bravura do Gustavo Gomes, zagueiro Gustavo Gomes. É um jogo para ficar na nossa memória por algum tempo. Mas pena que os erros do árbitro e do VAR, mais uma vez, tenham manchado o espetáculo, gerando um clima pesado, com acusações dos dois lados. Volto a dizer, dos dois lados. O juiz errou feio para os dois lados. Jogadores, técnicos e, sobretudo, os dirigentes, eles não devem viver só de fazer acusações pesadas. Nós temos que também guardar na nossa mente as grandes jogadas, os belos gols e as emocionantes vitórias. É isso que o torcedor espera, é isso que o torcedor quer. E da arbitragem. Mas foi um jogaço de dois times, dos dois clubes de maior investimento no futebol brasileiro há anos, que é o Palmeiras e o Flamengo. Vamos falar da arbitragem, foi um desastre e está sendo toda semana. Agora, o futebol foi maravilhoso. Esse aqui é o problema, está sendo a cada jogo, a toda semana. O VAR faz uma bagunça. Quando a gente passa aqui o áudio da conversa dos caras do VAR com o árbitro, dá até vergonha. É uma berraria, um berra com o outro, uma confusão danada. Se demora 5, 6, 8, 10 minutos para se decidir um lance. E como eu venho dizendo há muito tempo. Primeiro vou usar uma frase do meu amigo Arnaldo César Coelho. Arnaldo chegou de passeio com os filhos, com a Graça, aniversário da Mari. Essa porcaria veio para acabar com o futebol. Na visão dele lá para frente, essa porcaria veio para acabar com o futebol. Logo depois eu disse, criaram uma muleta para o árbitro de futebol. Ele não sabe o que fazer, ele se apoia na muleta, se apoia no VAR, deixa os caras resolverem. Aí vira aquela discussão, vira uma coisa muito feia. Mas vamos começar com a enquete. Vamos falar de futebol, tá certo? Vamos lá. E Flamengo e Palmeiras, e eu falo Flamengo e Palmeiras, que o mando do jogo era do Flamengo. Ah, eu quero ver isso aqui agora. Qual é o jogador mais decisivo? Pedro, Arrascaeta, Flaco Lopes, Vitor Roque. Vamos colocar assim como se o Pedro e o Flaco Lopes tivessem a mesma posição, Arrascaeta e Vitor Roque, eu não sei. Eu sei que são aqueles que são decisivos, independente, não é a dupla. Não é a dupla Arrascaeta e Pedro, não é a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Então ela abre, porque ela começou agora. Então ela está abrindo, eu vou já lá mostrar para vocês, por favor. Onde você pode colocar o seu voto aqui, ó. Que beleza, Luxemburgo. Você está meio de acordo com isso ou você mexeria alguma coisa aí? Te peguei. Para decisão mesmo, jogador decisivo. A pergunta está lá, qual é o jogador mais decisivo? Pedro. É Pedro, é Flaco Lopes, é Arrascaeta ou é Vitor Roque? Pedro. Então já vai ter mudança já, você vai ver.
Paulo Roberto Falcão. Eu tinha sugerido a dupla, né? Para ver qual era a decisão. A dupla de um e a dupla do outro, que seria Arrascaeta e Pedro contra Franco Lopes e Vitor Roque. Foi o que eu perguntei, porque eu achei que eles fossem colocar, mas colocar individual. Mas eu acho Arrascaeta. Arrascaeta. Então tem um voto para o Pedro, um voto para Arrascaeta. Bodão, sabe o que me disseram aqui, do Bodão? Que a dupla é muleta para votar, igual o tanque é do VAR pro ar, tem que escolher um só. Então você escolheu o Arrascaeta. Vamos lá, Bodão. Outra coisa legal, os dois, a gente não tem centroavante, né, Galvão? Agora a gente estamos vendo no futebol brasileiro 2 bons centroavantes, Pedro e Vitor Roque. O Brasil está tanto reclamando de falta de centroavante. Realmente tem uma falta de centroavante de corpo e alma tem o Pedro, né? Porque o Vitor Roque joga fechando, abrindo e fechando. Segundo ele joga abrindo e fechando. O Pedro é aquele centroavante que joga o pivô de costa, né? Outro estilo de centroavante. O outro chega chegando. Dos 4, para mim, que me agrada mais é o Arrascaeta. Arrascaeta? Então, mais decisivo, mesmo não sendo um jogador de linha de frente. Fala, Mauro Naves. Artilheiro do campeonato, melhor jogador, na minha opinião, até o momento, o Arrascaeta do campeonato. Pode ser que nas 10 rodadas aí decisivas, alguém se apareça mais do que ele, decida um título, etc. Para mim, até agora, você tem um cara que é meia, ele dá uma assistência e ele faz gols. Ele é artilheiro do campeonato. Sabe tudo. E não é centroavante. Você vai dizer, o Pedro machucou, não jogou tanto, o outro, não. Mas começou com o Caio Jorge disparando, que é outro ali, meio estilo Vitor Roque e tal. Voto. Arrascaeta, melhor jogador do campeonato até agora. Ricardo Rocha. Eu vou no Arrascaeta também. O Pedro é muito decisivo e acredito que daqui pra frente vai ser mais decisivo, tá? O Pedro, daqui pra frente. Agora o Arrascaeta... Eu quero ver se está sendo atualizado pelos nossos telespectadores no Brasil inteiro, de acordo com o que vocês estão falando. Porque aqui deu 4-1 para o Arrascaeta. Que já subiu lá, era de 50 Deu 4-1 para o Arrascaeta em cima do... Pedro. Os 3. O Pedro subiu 0,7. O Franco Lopes caiu de 2,25 para 2,2. Vitor Roque foi o que caiu mais, de 2,25 para 19,6. E o Arrascaeta subiu de 50 para 52,5. Pode tirar, vamos embora que já a gente volta. A gente volta porque tá tudo igual lá no topo da tabela. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tá na posição, porque o Cruzeiro tirou pontos aí. O Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras, ele estava 8 pontos atrás. Ele fez os 3 pontos dele e o Palmeiras não fez. Então, o Palmeiras tem 61 pontos, com 28 jogos, presta atenção no número de jogos, e 19 vitórias. Por isso ele aparece em primeiro. O primeiro critério de desempate em pontos é o número de vitórias. O Flamengo tem 61 pontos em 28 jogos, os mesmos 28. Aquela diferença de Flamengo e Palmeiras terminou, que era uma coisa que confundia um pouco a cabeça das pessoas, e está ali com os mesmos 61 pontos. O Cruzeiro tem uma situação um pouco mais difícil, porque ele está 5 pontos atrás do Palmeiras, 5 pontos atrás do Flamengo, e já tem 29 jogos. Tem 56 pontos, então são 3 pontos aí possíveis que ele pode perder em relação aos outros 2. E vem o fenômeno do Mirassol, que coisa espetacular, rapaz. Que coisa espetacular. 29 jogos, 52 pontos. Foi São Paulo ontem, né? 3-0, mas não toma conhecimento do adversário. É impressionante a campanha do Mirassol. É um encanto, absolutamente um encanto. Agora nós vamos lá no comparativo, que aí tudo igual no topo. Vamos ver? Palmeiras, 28 jogos, Flamengo, 28 jogos. Empatou. Palmeiras, 19 vitórias, Flamengo, 18 vitórias. Vantagem do Palmeiras. Palmeiras marcou 53 gols, o Flamengo continua sendo o time com o maior número de gols marcados, 56. Gols sofridos, o Palmeiras tem 26 e o Flamengo continua sendo o com o menor número de gols sofridos, com 15. Quer dizer, a única vantagem que o Palmeiras leva ali é aquela que acaba decidindo a classificação, quer dizer, porque já durante muito tempo, o Lucha, Falcão, vocês como jogadores, Ricardo, Rocha, durante muito tempo, e a gente metendo na boca mesmo, Bodão, Mauro Naves e eu, durante muito tempo o primeiro critério era o saldo de gol. Mudou recentemente, que era o saldo de gol. Se fosse aí no saldo de gol, o Flamengo estaria na frente. Mas tem 10 jogos para cada um, nós vamos mostrar os jogos que faltam. Faz tanta diferença assim
essa vitória a mais que o Palmeiras tem em cima do Flamengo? Quem é que quer falar? Pode falar. Faz uma pequena diferença, que na realidade não é pequena, porque se o Palmeiras não perder nenhum jogo, é campeão. Depende dele. A grande diferença, nós falamos no programa passado, que quando o Flamengo perdeu 6 pontos em relação ao Palmeiras, porque perdeu o jogo dele e o Palmeiras ganhou dele, não, o Flamengo empatou, sei lá. Não, nós falamos assim, o Flamengo não depende mais só de si. Agora, mesmo com o mesmo número de pontos, Lucha, o Palmeiras depende só dele. Claro que o Palmeiras, se ganhar, é o campeão. Se não perder. Então o Flamengo tem que esperar que o Palmeiras perca. Agora, não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Do jeito que está o campeonato, velho, vamos mostrar já. Não tem chance. Do jeito que está o campeonato, para todo mundo ganhar 10 jogos em seguida, é difícil, não é, Ricardo? Muito difícil. Eu vejo, é o seguinte, Galvão, o Flamengo teve 2 jogos que foram fundamentais, que é o clássico com o Botafogo e a vitória do Palmeiras. Foram 6 pontos. E a gente, quando falou aqui, tinha dúvidas. O jogo contra o Botafogo, e o Flamengo ganhou jogando bem e ganhou jogando bem contra o Palmeiras. Me permita dizer que foram 9. Os 3 é. pontos em cima do Botafogo, Perfeito. Um clássico da tradição. Você veja que o Bahia faz uma campanha belíssima, muito melhor que a do Vitória, que está brigando, está na zona do rebaixamento. No clássico do Bavi deu vitória em cima do Bahia. Clássico é clássico. Exato. É outra coisa. Mas eu falo em 9 pontos, foram 3 em cima do Botafogo e 6 no jogo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse ontem, teria feito 6 pontos em cima. Não é isso, Lucha? Assim, eu acho que vai acontecer muita coisa, mas o Palmeiras tem uma vantagem. A vantagem sempre pode dar uma conquista de campeonato, você tem que trabalhar com ela. E acho que vai fazer a diferença no Flamengo e o Palmeiras, não está dentro dessa competição, está na outra competição, que é a Libertadores. Como é que você vai jogar um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e depois você vai jogar na Libertadores? Onde é que você vai optar para poder ter a revezamento que vai fazer? Então aí que vai decidir como é que eu vou fazer agora. O Flamengo vai jogar com o Racing. O Flamengo já tem jogo quarta-feira com o Racing, com obrigação de vencer e vencer bem, porque a decisão é lá no campo do Racing. E o Palmeiras olha, quem já jogou lá, sabe, quem já foi fazer jogo lá, sabe. É um horror jogar lá. Então, o Palmeiras com a LDU. Então, acho que aí vai ser a decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação, como é que eles vão traçar esse caminho, para poder saber onde é que nós podemos fazer um revezamento. Vai ter que ter um revezamento. São jogos decisivos, então vai ter que fazer um revezamento. Onde é que vai ter a condição de poder fazer esse revezamento? Mas ninguém em sã consciência conseguiria cravar sentado aqui com 1 milhão de pessoas do lado de lá, dizer: fulano vai ser campeão. Eu duvido alguém falar isso. Não tem condição. Eu acho que vai ser um jogo vai ser um trabalho, Galvão. Provocado, hein? Você gostou, né, Falcão? Eu acho que vai ser um trabalho de comissão técnica, de análise, bem feita, para você tomar a decisão, aquela que corre risco, mas vai ser tomar uma decisão. Eu vejo, assim, olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing no jogo em casa do que o Palmeiras com a LDU no jogo lá fora. Na altitude, porque lá tem altitude. Eu acho que aí... A LDU é um time de tradição, já vencedora de Libertadores. O Racing perdeu um jogador importante. Na altitude de Quito não é fácil também, não. O Racing perdeu 2 jogadores importantes. Eu acho que se alguma tomada de decisão com essa possibilidade de jogar em casa. Não é mole, não é fácil, é jogo fácil. Mas é onde você pode correr, fazer alguma coisa. Só pegando o gancho do Marco Antônio aqui, que falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Não só do futebol, do jogão que foi o jogo Flamengo e Palmeiras, foi um jogo que dá gol. O erro de arbitragem também, o erro de arbitragem também pertence a clássico. Isso é engraçado. Todos os clássicos têm erro de arbitragem. Não é de hoje, desde 1900 antigamente. Ultimamente anda demais, né? Anda demais, mas desde 1900 antigamente. Você fala, o juiz roubou. E até engraçado porque a torcida crescida agora. Juiz ladrão, mas ninguém estava vendo o jogo, só era rádio. Não estava vendo o jogo, mas todo mundo falava juiz ladrão, que não sei o quê, você ficar ladrão, sem vergonha. Era assim que o futebol fazia torcedor. Então, acho assim, seleção brasileira, num clássico da importância que teve e o nível que teve de futebol, o Palmeiras e Flamengo. Só o Pedro seja um jogador para jogar na seleção brasileira hoje. Era o único convocar, dos que estavam jogando. Só também o tem Pedro. Estrangeiro de monte, né? Só o Pedro. Então, quer dizer, olha só, nós falamos de futebol, voltou, tá certo? Mas eu quero ver a nível da seleção, jogar um clássico da importância desse nível, jogo como foi, e aí você... E aí quando você vê, Bodão, ele fala, você tem 6 estrangeiros de um lado, 5 estrangeiros do outro, também, muito. Também mas todos os times do mundo têm isso. Os grandes times da Europa, da Espanha, isso é normal no futebol. Não, mas eu concordo com o que você fala. Mas eu não concordo no Brasil, não. Você ter 7 estrangeiros, 8 em um time, eu não concordo, não. E aí a gente está pagando
a gente está saindo do sub-20. Os jogadores jovens, alguns de time grandes, estão sendo vendidos, ok, porque estão jogando em time grande, Bodão. Bodão, a gente vai pagar lá na frente. O que a gente está fazendo com o futebol brasileiro, a gente vai pagar lá na frente. Posso falar uma coisa importante. Paulo Roberto Falcão, que jogou, foi o rei de Roma. O futebol campeonato italiano era o principal do mundo, mas era uma vaga para estrangeiro. Quando você foi, nos anos 80, mudaram para 2 vagas de estrangeiro. No ano seguinte, 81 e 82. Mudaram para 2 vagas de estrangeiro, eles ainda aturaram. Aí mudaram para 3 vagas de estrangeiro, sabe o que teve? Teve greve. Os jogadores italianos fizeram greve, porque vão querer acabar com o nosso futebol. Porque entendiam. Sabe o que acontece? A Itália, a grande Itália, tetracampeã do mundo, não esteve na Copa de 18 na Rússia, nem na Copa de 22 no Catar, e está se rasgando em pedaços para tentar ir para a Copa de 26 agora. Isso é o quê? Não tem lugar para o jogador italiano, ele sobe da divisão inferior. E algumas Copas que as posições são todas somadas por estrangeiro? Algumas Copas que foram, passou da parte de classificação, né? Isso a gente não precisava ler. Arrascaeta, placar, Gomes, o capitão, joga bem na defesa do ataque, Vitor Roque, goleador e rápido. O Pedro, para mim, foi o melhor jogador em campo. Quem concorda, levanta a mão. O Pedro, para mim, foi o melhor jogador em campo. Foi muito bem. Foi muito bem. Não há dúvida. Divide com o Arrascaeta, eu acho, os dois. Ele mostrou para o Ancelotti o seguinte: eu sei que você não gosta de jogar com o centroavante, mas se quiser um no banco para resolver de vez em quando, eu tô lá. É ou não é, Falcão? Foi o melhor jogo que ele fez depois da cirurgia. Disparado. Ele fez de tudo. Ele faz o primeiro gol, ele recebe o pênalti do segundo, ele enfia a bola para o Arrascaeta, do mesmo jeito que o Arrascaeta enfiou para ele fazer o primeiro, ele enfiou a bola para o Arrascaeta, ele veio buscar, ele brigou, ele driblou. Foi uma partida impressionante, uma das melhores que eu vi o Pedro jogar. O que nós temos na sequência agora? Vamos lá. Então agora vamos rodar os lances, por favor. Aí vamos embora lá. Isso aí é o primeiro gol. O giro dele, do Pedro para o Arrascaeta. Isso é difícil você ver o centroavante fazer, gente. Do jeito que ele vem buscar, como ele toca para o Arrascaeta, o Arrascaeta dá um tapa nela e vai, pode deixar que eu dou um tapa. Depois o Arrascaeta. Aí o gol de empate, o Flamengo fez bobagem, porque tinha se machucado o zagueiro. Bela cabeçada. E demorou para colocar. O outro zagueiro não entrou, se enrolaram por ali, porque o médico não levantou o braço, mas foi uma linda cabeçada. Aí o pênalti, que tem uma discussão, porque eles pediram uma falta anterior, que depois eu vou querer saber de vocês, se tiver a imagem, porque aí acho que não há dúvida, né? Alguma dúvida de alguém do pênalti aí? Não, pisão. Nenhum. Pisão, né? Esse cara é bom de bola. Nenhum brasileiro já é titular de seleção italiana, é capitão de seleção italiana, bate pênalti de seleção italiana, se não joga bola, o Jorginho joga muito. E aí, a devolução do Arrascaeta com o Pedro, ele gira, faz a jogada, toca no Pedro, ele dá o mesmo tapa na bola, no meio dos 2 zagueiros, tentando puxar a camisa dele ali. E aí vem o gol final, o Rossi solta a bola. E no contra-ataque o time do Palmeiras, mas já tinha estourado até o tempo regulamentar, até os 7 minutos que o árbitro tinha dado. Ele deu mais 1 minuto aqui para cobrar, ele deu 1 minuto para fazer a saída, mas ficou de olho no relógio assim, fez a saída, ele já acabou, né? Galvão, já terminou. Fala, Luciano. Só dando um toquezinho, eu não critiquei, eu abordei o assunto lá no jogo do Bayern Munique, que o Flamengo perdeu em cima do que o Bayern tinha melhor, tentar sair jogando. Essa jogada que saiu o gol do Arrascaeta, do Arrascaeta... Dos dois, né? O Felipe Luiz, olha que uma derrota se melhora e se aperfeiçoa para frente. Ele fez o seguinte... O Palmeiras fez a mesmíssima coisa que o Bayern fez. Adiantou a marcação e marcou na marcação mais alta. Tá certo? Ele não tentou sair jogando como tentou sair jogando contra o Bayern. Ele abriu um cara na direita, enfiou 2 em cima dos 2 zagueiros aqui e abriu a lateral do campo aqui. O goleiro faz esse passo direto, faz esse passo direto em cima aqui, olha só. Ele mata a jogada aqui, ó. Ele tinha que ter feito contra o Bayern, isso é que nós cobramos dele aí, ó. Ele bota aquilo ali, não tem que sair jogando. O que eu acho é que ele é um centroavante diferente. Você viu onde ele foi buscar a bola? Quase no meio campo. Ele jogou como meia
amador. Mas isso foi treinado, tem certeza disso. Tanto é que ele mandava o cara abrir. Mandava o cara abrir aqui. Porque o Bahia perdeu porque não fez isso. Ele estava saindo jogando, olha o goleiro, dois gols. Olha o goleiro, olha só como mete essa bola. 4 mano a mano. Essa bola bota pra alguém escora e já vai em seguida. Isso aí que foi treinado. Olha o goleiro, onde é que ele mete. O zagueirão Fux Agora, eu quero dizer o seguinte, isso é possível ao Flamengo. O zagueirão contribuiu. Gente, escutem uma coisa aqui. É possível ao Flamengo, não é a primeira vez que o Flamengo faz gol assim, porque o Flamengo tem um goleiro que ele bate na bola e bota a bola onde ele quer. O passe dele é um ele inicia o contra-ataque da área, ou com ela no pé, ou batendo com ela, que ele bate assim, ela baixa. É impressionante o que o Rossi faz. Tem 2 goleiros que fazem isso no Brasil bem feito. O Everton e esse do Flamengo. O Everson do Atlético Mineiro também. O Everton do Atlético Mineiro também. Do Palmeiras também. Mas o Everton do Palmeiras. Do Palmeiras. Não é à toa. São muito bons. Não é à toa que estamos aqui discutindo Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e são os 2 goleiros. Mas o Rossi é impressionante. Galvão, isso aí não arrebenta, sabe por quê? Quando você adianta essa marcação aqui e você bota mano a mano, jogador de habilidade, ele dá 2 toques e já bota todo na cara do gol. Então você mata a defesa e olha onde é que eles estão marcando. Letal. Palavrinha curta, simples, mas capaz de transformar tardes de futebol. Maracanã pulsante, pronto para o duelo entre os 2 melhores times do Brasil, Flamengo e Palmeiras, enfim, de novo, frente a frente, jogo quente mesmo sob chuva fina, agitado, disputado, polêmico, que pedia eficiência em qualquer brecha na busca pelo brasileiro. Brechas que fatalmente surgiriam mesmo em um Palmeiras que iniciou melhor, mais vibrante, campo ofensivo com Vitor Roque, Flaco, postura de líder. Mas num vacilo, Rossi esticou para o pivô de Pedro e dali foi a Arrascaeta. 1, 2, apenas 3 toques. Flamengo na frente no Maracanã explosivo. Um grande duelo, um grande jogo, parabenizar as 2 equipes pelo jogo que fizeram. O Flamengo também entrou em campo para vencer. O Palmeiras acredito que também, mas hoje, graças a Deus, foi uma vitória muito importante, fundamental para colar neles ali e continuar na briga pelo título. O Palmeiras competitivo não desanimou. De um lado a outro, teve paciência para aproveitar a ausência de Léo Ortiz, lesionado, e empatar de cabeça com Vitor Roque. Não foi uma decisão, mas foi um jogo que entregou tudo aquilo que se esperava. Gols, grandes jogadas, duelo de treinadores, Maracanã abarrotado. Este Flamengo e Palmeiras fica na história por ser um grande confronto dos 2 melhores times do Brasil. E aí ficou decidido. Nada está decidido no Campeonato Brasileiro. E nem poderia. Eficiente, o Flamengo disparou no placar com Jorginho de pênalti e Pedro em nova parceria com Arrascaeta pelo meio. 3-1. Vantagem confortável, palpável, mas não aceitável, ao menos para o Palmeiras. Irritado, o time verde reclamou de pênalti de Jorginho e Gomes e de falta de Pedro no lance que originou o pênalti rubro-negro. Do árbitro especificamente, não vou falar nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem e convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Quando o transe coletivo no Maracanã era absoluto, com direito a vaias e sorriso a cada erro de Andreas Pereira, Gomes ainda descontou o placar nos acréscimos. De maneiras tão distintas, Flamengo e Palmeiras tiveram um novo embate em 2025. Por um momento, pareceram trocar identidade. Paulistas mais presentes no campo ofensivo, com posse de bola, cariocas mais fechados no contra-ataque. O duelo pelo topo vai seguir até o fim, rodada a rodada. Mas numa tarde de Maracanã, venceu quem foi mais letal.
Vamos lá, fãs de esportes, porque o jogo desse tamanho, é claro que rende mais, inclusive rende mais de 24 horas depois. Vamos falar deste Flamengo e Palmeiras, daqui a pouco vamos falar sobre a arbitragem, vamos colocar inclusive os áudios do VAR para vocês, mas vamos começar com o campo em bola, André. Vai ser aquele jogo que todo mundo vai se lembrar como o jogo do Pedro, da reconquista da titularidade, de não há mais discussão de onde ele deve estar, ou do Pedro que pode voltar para a seleção brasileira, claro, se continuar fazendo o que ele fez ontem. É possível, é bem possível que esse jogo seja lembrado, entre outras coisas, mas também, talvez principalmente, pelo jogo em que o Pedro mostra para todo mundo que está pronto novamente para ser o dono de uma camisa titular no time do Flamengo e desequilibrar jogos como ele fez. Se é verdade, o final do material do Pedro diz que venceu quem foi mais letal e o Flamengo teve uma atuação absolutamente precisa nessa questão, porque o Palmeiras teve seu momento inicial de superioridade, poderia ter saído na frente, a gente fala sobre isso daqui a pouco, mas o Flamengo teve com goleiro que dá passe, assim, um passe antes da assistência para gol, teve uma bola retomada pelo atacante no campo de ataque para mais um gol e teve um gol de pênalti, que nós vamos comentar daqui a pouco também, mas em relação aos momentos em que o Flamengo foi capaz de ferir o Palmeiras, nós vimos a presença do Pedro de maneira decisiva. E talvez todo aquele problema que foi muito comentado pela forma como ele foi afastado e também pela maneira como o seu técnico Felipe Luiz se referiu a ele de uma maneira um pouco mais agressiva, com um tom diferente do que normalmente é utilizado por treinadores aqui no Brasil, talvez aquele período tenha sido exatamente o que fez com que o Pedro internamente se preparasse para viver o que ele está vivendo agora. Antes desse jogo com o Palmeiras, ele tinha aproveitado oportunidades, tanto que na semana passada a gente disse, olha, tá na cara que o Pedro vai jogar contra o Palmeiras, foi o que aconteceu e não só ele jogou, como ele foi o dono da partida do Maracanã em relação à bola rolando, com participação nos 3 lances que geraram gols para o Flamengo e uma atuação do tipo imparável. Eu acredito que o Fux, que foi o jogador designado pelo técnico do Palmeiras para controlar ou tentar controlar o Pedro na tarde desse domingo, vai ter ainda muitos pensamentos desagradáveis com o centroavante do Flamengo por causa de tudo que aconteceu. Pois é, Pedro e Arrascaeta realmente muito bem na partida de ontem, mas é uma... Aguarda. Pra mim essa mão aqui é só uma mão de referência, não tem esse impacto. Que não impacta. Okay. Wilton, pode seguir o Wilton. Pode seguir. Okay. Existem 2 braços na costa, os 2 braços dele tá estendido e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Falta aqui. Ataque. Pode jogar aí. Cara, eu não vi nada de errado aí não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Tá marcado que estiver no... Tem o trombão, um encontro aí. Não foi nada. Ataque. Possível penal. Campo marca o pênalti, tá? Um possível falta de ataque antes. Vamos ver o possível penal, tá? Esse é um pisão dentro da área, tá? Claramente tem um pisão que impacta na queda dele. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado, só vamos checar o APP, tá? O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Já foi checado 2 possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque e depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? Muito bem, olha, a ESPN apurou que o Palmeiras manifestou a sua indignação na reunião dos clubes com a comissão de arbitragem da CBF por conta dos 3 lances, né? O pênalti de Jorginho e Gustavo Gomes, falta de Pedro em Bruno Fux no segundo gol do Flamengo, lance que mostramos para vocês, e falta também do Danilo no Vitor Roque no início da jogada do segundo gol do Flamengo, também mostramos aí nos áudios do VAR, André. De acordo com como fiz ontem no Linha de Passe, até com as opiniões dos nossos comentaristas de arbitragem, tanto a Renata Ruel quanto o Carlos Eugênio Simo, eu entendo que a arbitragem errou, prejudicando o Palmeiras tanto no possível pênalti do Jorginho no Gomes, eu entendo que foi pênalti, com 0-0 no começo do jogo, e no lance entre o Pedro e o Fux, eu entendo que o Pedro empurra o Fux, joga o Fux no chão, se aproveita dessa situação para ser acionado dentro da área e, é claro, não tenho a menor dúvida de que o Fux fez pênalti no Pedro. A questão é que há uma falta no Fux antes disso.
Essa é a minha opinião, que configura uma arbitragem tenebrosa no jogo do Maracanã. E ela é mais tenebrosa ainda porque ela acontece 2 semanas depois de uma outra arbitragem absolutamente tenebrosa no Clássico São Paulo e Palmeiras aqui em São Paulo, no Morumbi, quando aconteceram descalabros em relação a lances que deveriam ter sido marcados e favoreceram amplamente o Palmeiras naquela oportunidade. A minha impressão é que, se esses 2 lances que nós mencionamos tivessem acontecido contra o Flamengo, ou seja, um pênalti que poderia ter sido marcado no início do jogo e não marcado, e um pênalti dado para o adversário depois de um lance faltoso, logo na imediata sequência da jogada, a repercussão que nós viveríamos nessa segunda-feira, justamente porque seria o Palmeiras o beneficiado, seria uma coisa absolutamente maluca. E com razão, né? Porque foram 2 erros. E o que vale como erro para um lado, vale como erro para o outro também. É muito triste ver a arbitragem se apresentando de maneira tão danosa aos jogos de futebol e ao campeonato, em partidas recentes de alto perfil. E pior ainda nessa, porque houve toda uma preparação depois da celeuma que aconteceu no Clássico Paulista. A arbitragem de ontem ela não poderia ter sido tão ruim e ela foi absolutamente incapaz e incompetente. Pois é, É isso aí, nação rubro-negra. A polêmica continua da arbitragem e, claro, como vocês viram aí, né? O Palmeiras vai em busca da CBF aí para resolver essa questão. E a questão do São Paulo, alguém resolveu? Não resolveu, né? E a questão que o Flamengo foi prejudicado no jogo ali da Libertadores, né? Que Plata foi expulso, eles só tiraram o cartão de Plata, mas o gol que veio depois da expulsão de Plata não foi cancelado, né? Então são muitas coisas que acontecem, e se for consertar um, vai ter que consertar tudo, né? E aí, vamos ver se realmente vai ter que consertar, né? Se eles vão consertar. A gente já sabe que não, né? Vai continuar aí essa palhaçada da arbitragem péssima no Brasil e que não tem a regra, eles não seguem, né? Porque em cada jogo eles agem de uma forma diferente e fica complicado acreditar que existe realmente uma regra na arbitragem. Mas isso aí quem tem que decidir é a CBF, não somos a gente, né? Então, gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros e lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo, galera.